Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. A informar que o Lucas está gravando. Então, tudo que a gente falar aqui vai ser comprovado. Hoje, assim, é uma missão, né? Falar sobre 3 documentos que são documentos seminais da igreja. Né? Então, vou tentar fazer o meu melhor aqui para sintetizar, a gente concluir isso aqui em 1h30, 2 horas mais ou menos. Estou organizado da seguinte forma: fazer uma abordagem teórica sobre os 3 documentos, falar sobre o teor deles de forma geral e vou testar, assim, fazer uma pergunta e resposta. E aí, fazer um quiz, certo? Para a gente avaliar. Mas fiquem tranquilos, não vale nota, ninguém vai ser reprovado. É pra gente. Fala, a gente fica meio preocupado. Não, é pra gente, às vezes, a gente escuta alguma coisa e não dá muita importância. Então o quiz, ele vamos dizer, tem uma função didática de falar, olha, chamei atenção para esse ponto. Né? Às vezes a gente escuta e, de repente, vamos tratar sobre a Sacrosanto Concilium, né? Sobre a Sagrada Liturgia. Tá? A Sacrosanto, ela é enorme, aborda diversos aspectos, mas a gente vai falar sobre as mudanças que aconteceram na liturgia depois dela. Então, basicamente, é esse material. Tá? Vou passar para vocês darem uma olhada. Não é extenso. Então, como é que esse documento é organizado? Princípios gerais, em ordem, a reforma e incremento da liturgia, são os capítulos, né? Capítulo 2, o sagrado mistério da Eucaristia, os outros sacramentos e sacramentais, o ofício divino, o ano litúrgico, a missa sacra, a arte sacra e as alfaias. É assim que ele é organizado. Ô, Júnior, ela é antes ou depois do Vaticano II? Esse é o Vaticano II. Esse é o Vaticano II. Esse aqui é o documento que saiu do Vaticano II sobre a liturgia. Então, isso aqui é 62 e 65. A gente está falando dessa época justamente. Então, o contexto é exatamente esse, Efraim. Então, a gente vinha de uma liturgia pré-conciliar, que é o rito tridentino, né, que a gente conhece lá do Concílio de Trento ainda. E depois esse outro concílio, que é o Concílio Vaticano II, que foi 62 e 65, ele reformulou isso. Né? Então ele vem muito no bojo do Papa João XXIII, que foi um Papa de transição, e que ele olhou a igreja e pareceu encontrar oportunidades de melhoria. Então, com destaque primeiro, né? Depois desse concílio, o que aconteceu? Uma ampla inserção do leigo na igreja. Então, isso era menos proeminente anteriormente. E um termo que a gente tem que cuidar bem ao falar dele é a participação ativa. Então, ele trouxe esse incremento para a liturgia. Nós vamos ver lá a tal da missa em latim, né? Será que hoje, qual que é a recomendação dos documentos para a língua da liturgia? Vernáculo, né? Como exceção, né? A recomendação é o latim, ainda, para as igrejas latinas, para o rito latino. Então, assim, por incrível que pareça, né? Vocês se assustam se eu falar isso para vocês, pessoal? Não. A recomendação da igreja é que o rito seja celebrado em latim. Para mim é novidade, porque desde o concílio passou-se a rezar a língua do país, o vernáculo, então... Justo, mas isso é exceção. Então, assim, a língua é o Mas latim. ficou regra, porque Isso. todo mundo... Exato. Aí vem a questão de como que isso foi aplicado. Então, eles destinam a escolha à autoridade eclesiástica local. Então, quem determina isso é a autoridade eclesiástica local. E, assim... Estamos no Brasil? Estamos no Brasil. Na prática, o latim... Quem que fala latim hoje? É uma língua morta. Ela existe academicamente. Ela é estudada academicamente. Existe a intenção de recuperar a língua latina
que a gente chama de latim reconstituído, né? Que é o latim que a gente acha que era falado naquela época, que é um pouquinho diferente do latim que a gente fala na liturgia, né? Ele tem o som dele é muito algumas coisas parecidas com o italiano, né? Então, por exemplo, o C é che, né? E no latim reconstituído é C mesmo. Então, tem algumas mudanças que aconteceram, mas a gente está falando, voltando à sua pergunta original, a gente está falando justamente do Concílio Vaticano II. É essa que é. Mas foi bom a sua pergunta, porque a gente vai falar de 3 documentos hoje, né? Que é esse daqui. O segundo é o motu proprio do Papa Pio X, e esse é pré-conciliar. Esse é de 1903 e vocês vão ver a diferença quando eu falo do Musicam Sacrum para vocês. E é um documento que vem nesse arcabouço aqui, e que o Musicam Sacrum ele surgiu, é bom a gente ver o contexto, né? Diante de diferenças que surgiram na igreja, principalmente na igreja romana, em torno da aplicação disso daqui para a música. Então foi necessário esclarecer um pouco mais, um pouco de divergência com o pessoal na época. Eles acharam melhor explicar via Musicam Sacrum. Esse é mais ou menos o contexto que a gente está. Então a gente está aqui na década de 60. Tá? Então eu vou, pessoal, tentar falar um pouquinho sobre cada um desses capítulos para vocês. E fiquem à vontade, viu, pessoal? É muito bom quando alguém fala pergunta alguma coisa, porque acho que às vezes o que está passando na cabeça de um passa na cabeça de outro e fica mais dinâmico também, a gente vai conversando, Eu gosto mais, particularmente, sabe, do que ficar falando assim. Pode ser que fique enfadonho, então vocês levantem a mão, a gente está num ambiente totalmente informal aqui, tá? Então, como a Crane bem colocou, esse é o contexto do documento. Concílio Vaticano II, 62, 65. Qual foi o objetivo geral, né, desse concílio? Intensificar na vida cristã, né, união do povo, né, fiéis em Cristo. Então, união dos fiéis em Cristo. Ele diz que na liturgia se opera o fruto da nossa redenção, o fruto da nossa salvação, o fruto da nossa vida em igreja, sendo humana e visível e também divina. Então, uma união entre céus e terra que acontece na liturgia. Nós somos um povo santo e um povo sacerdotal. A gente vai ver depois o que é esse povo sacerdotal, né? O sacerdote é aquele... O que ele faz, o sacerdote? Ele faz um intermédio entre Deus e o povo, não é isso? E nós, como povo sacerdotal, nós fazemos um intermédio. Veja só a nossa responsabilidade, né, enquanto cristãos. Um intermédio entre a humanidade e Deus, como povo sacerdotal, né, por meio da sua palavra, por meio do nosso exemplo, por meio da nossa Eucaristia. Então, o que acontece? Na Sacrosanto, ele valoriza os ritos, os quais devem ser valorizados e promovidos. Então, ele enxerga para o rito com a participação ativa do fiel de uma maneira um pouco diferente. Quem teve experiência de participar do rito anterior, né, tridentino anterior, talvez possa dar um testemunho. Eu não tive oportunidade, talvez vocês possam falar melhor. Havia uma participação tão ativa quanto é hoje? Nenhuma. O padre ficava de costas, celebrava a missa. Foi coroinha também, né, mãe? E o povo rezava o terço. Então Vamos o povo no rezava o começo, terço na vai missa. pro e falar no confítor, né, potente, eterno, né? Nada. E depois, na hora do sermão, assim, vamos dizer... Aí ele falava, mas ele lia o evangelho em latim também. E nós não tínhamos, nós não éramos instruídos a ler a Bíblia. Justamente. Essa foi outra modificação que eu vou falar para vocês depois que o concílio fez. Ele estimulou a utilização da Bíblia como fonte. Então, tudo isso que elas estão falando, né, mudou radicalmente. Então, pensa só, né, pessoal? Pensa como é que aconteceu. Isso aqui são testemunhas vivas, né? Eu não vivi, mas deve ter sido uma mudança super radical isso, né? Então, foi uma mudança também que aconteceu paulatina. O padre ficava de costas pro povo. Isso. A mulher não podia nunca se apresentar sem véu e outra. E a possibilidade de pegar não sei como é que é, o pano que levava, assim, porque era garota de 12, 13 anos, ela não tinha
Ascensão, nada disso. Não, Eu não tinha. podia. Não podia, a mulher não podia estar participando. Vocês vão ver que existia tudo no isso moto mesmo. próprio que eu vou apresentar para vocês aqui, que é o segundo documento, 1903 é antes, as mulheres não eram admitidas no coro, não podia cantar, e as mulheres não podiam estar no presbitério. Então o coro não podia ficar no presbitério, porque se o coro tivesse mulher, não podia ficar no presbitério. Tá entendendo? E depois, o moto próprio, depois isso foi revisto. Né? Se eu falo isso hoje, eu sou apedrejado. Você fala mulher não pode. Nossa! Mas também se hoje voltar para trás e fecha a igreja. Isso. Só tem mulher na igreja. Fecha a igreja. Olha só. Então o rito foi valorizado, entende? O rito como forma da expressão da liturgia, porque assim a gente percebe o mundo pelos nossos sentidos, né? É a única forma de você perceber o mundo. Então se você não valoriza o rito, como é que você vai fazer acontecer? Né? Como é que vai acontecer a obra, né? Não tem jeito. Então ali ele coloca o quê? Que a liturgia é obra de salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então isso acontece na liturgia por meio do contato com o divino, contato com a sua palavra e contato com o seu corpo. O que aconteceu? Toda a liturgia é cristológica. Cristo é a cabeça da igreja. Então ele o documento coloca Cristo como a cabeça da igreja, como nosso exemplo, como nosso norte. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, Verbo de Deus, feito carne, ungido pelo Espírito Santo, a evangelizar os povos, curar os contritos de coração, como médico da carne e do Espírito, mediador entre Deus e os homens. Então, coloca Cristo, como sempre, como mediador, como aquele que realmente é nosso norte, nosso objetivo na liturgia. Então, a humanidade de Cristo, né, a sua humanidade é a humanidade de Cristo. Né? Na unidade da pessoa do Verbo, foi instrumento da nossa salvação. Então, por meio da sua palavra, por meio do seu sacrifício. Então, por isso, em Cristo, se realizou plenamente a nossa reconciliação e se nos deu a plenitude do culto divino. Então, por meio do nosso culto a Cristo cabeça, quando eu falo cabeça, a gente entende a igreja como um corpo, né? Cristo a cabeça, então a gente vai falar de Cristo cabeça, nossa, o que é Cristo cabeça, né? Esquisito às vezes falar, né? Mas é a cabeça da igreja. Então, por meio do culto da sua cabeça, a gente fala, né? Por meio do culto da sua cabeça, os membros se direcionam a Cristo. Membros somos nós, né? Então, ele coloca Cristo sempre presente na igreja. Então, isso é escrito sobre pedra. Cristo está sempre presente na igreja e presente na pessoa do ministro. Que ministro? Ordenado padre, né? No caso do padre, que é o que se oferece agora pelo ministério sacerdotal, é o mesmo que se ofereceu na cruz. Então, a gente faz memória da sua morte e ressurreição, sendo que o ministro é aquele que preside a liturgia do ponto de vista sacramental. Quem preside, de fato, é Cristo. Mas quem preside do ponto de vista sacramental, do ponto de vista do símbolo, né, visual, né, como sinal sensível, é o ministro. Então, está presente, enfim, quando a igreja reza e canta o que ele prometeu. Onde, né, aí vocês sabem melhor que eu, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou no meio. Ele fala, né? O sacerdote é in persona Christi, né? Sacerdote em persona Christi. É sacerdote como pessoa de Cristo, exatamente. Então, que é ele que é de fato o nosso norte, que é o nosso sacerdote, que se humanizou ao Verbo de Deus, que faz o intermédio entre Deus e os homens. É esse realmente o que faz. Mas do ponto de vista sacramental, é o sacerdote, e do ponto de vista eclesiástico, é o povo sacerdotal, que somos nós. Veja a nossa responsabilidade, né? Então também nós somos povo sacerdotal. Não somos sacerdotes, mas somos povo sacerdotal. Então, existe uma presença de Cristo na liturgia. Isso aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Olha só. A igreja glorifica a Deus e santifica os homens. O que é isso? A gente dá glória a Deus na liturgia e a gente nos santifica. Nós estamos mais próximos de Deus quando nós rezamos, não é isso? Não é? Oração, não é isso? A gente está próximo de Deus. A gente reza na liturgia estando próximo de Deus. E isso decorre de uma das definições de liturgia. A gente fala liturgia, né? Mas
o que é liturgia que a gente tanto fala, né? O que é isso? Então, esse documento, né, que é a Sacrosanto, ela define. Então, tanto Deus, Cristo, santificação dos homens, oração, ela define liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo. Né? Então, o que é um sacerdote? É o intermediador entre Deus e os homens. Então, Cristo, enquanto sacerdote, que nos coloca em contato com Deus Pai. Né? Então, é quando você exerce esse sacerdócio de Cristo, nos unindo a Deus, que se manifesta, isso é importante, que se manifesta por sinais, é a forma como a gente entende o mundo, né? E se realiza ao seu modo a santificação dos seres humanos. Ou seja, na medida em que nós escutamos a sua palavra, comungamos o seu corpo, nós estamos nos santificando, nos colocando mais próximo de Deus. Ao mesmo tempo em que o corpo místico de Cristo, nós aqui, presta culto público perfeito à sua cabeça, que é Cristo. Lembra que eu falei para vocês que vai aparecer cabeça, corpo? O que é isso, né? É a igreja. Né? Nós como membros e Cristo como cabeça. Ficou legal? Assim? É porque é uma definição importante. Às vezes a gente fala, porque, sabe, a gente precisa às vezes de conceito, né? Precisamos do conceito. O que é liturgia? O que é sacramento? A gente precisa saber, né? Eu acho. A gente tem que saber o que a gente faz, né? Quando a gente faz liturgia, o que é liturgia? Do que você está falando? Ou você está fazendo um sacramento, o que é um sacramento? Sinal sensível para a manifestação da graça de Deus? A gente tem que ter um conceito claro do que é. Então, liturgia, de novo, é o exercício do sacerdócio de Cristo, que se manifesta por sinais, que se realiza ao seu modo, se realiza a santificação, e ao mesmo tempo em que o corpo místico de Cristo presta culto público perfeito à sua cabeça. Ficou clara essa definição? Alguém não entendeu? Ficou? A palavra liturgia, etimologicamente, é liturgo. Liturgo é aquele que presta um serviço favorável a uma comunidade. Justamente. Presta serviço. E Favorável, bom. em inglês, liturgia é service. 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 Não, Service. mas service. Service. Você vai lá participar da igreja, você sabe, eu morei um tempo na Suécia, né? E aí, lá na igreja, fala assim, conversar com o pessoal, que horas vai ser? O serviço, the service will be at tal hora, o serviço vai ser tal hora. É assim que se fala justamente pelo termo serviço. Então, a liturgia é uma união entre céus e terra. Na terra, antecipamos a liturgia do céu, que se celebra na Cidade Santa. Né? Vivemos a expectativa de nos unirmos a Cristo para tornarmos parte de sua glória. Então a gente espera, né, nos unir a Cristo, antecipando isso por meio da nossa celebração. Então, lembra, né? A liturgia também não é a única atividade da igreja, é o cume, é o ponto máximo da nossa vida em comunidade. É celebrar a missa, é o ponto alto. Mas não é só isso, né? Então, antes do acesso à liturgia, é necessário ser conduzido à fé e se converter. O papel da catequese. Né? A catequese prepara para isso, né? Então, a igreja também prega a salvação daqueles que não creem. Então, a gente pode admitir, a gente pode estar em contato com pessoas não católicas. Sim, católica é universal, é para todos. Então, esse é o significado da igreja católica. Para os que creem, o sacramento, como forma de vivenciar a igreja. É assim que a gente experiencia a igreja, por meio dos sacramentos. E é claro, a gente faz isso diariamente, por meio do sacramento o quê? Eucarístico, celebração da missa. Né? A liturgia é o cume e a fonte da vida da igreja. Então, é a fonte de onde emana a força da igreja e também o cume de nossa vida em comunidade. A gente renova nosso compromisso com Cristo, à medida com Cristo, com a igreja, à medida que nós celebramos a liturgia. Nós comungamos a sua palavra e comungamos o seu corpo. O que é o comungar do seu corpo? É o sacrifício de Cristo que nos une enquanto igreja. Então isso leva a uma aliança de Deus com os homens. Muito importante que o coração acompanhe as palavras. Um rito, simplesmente pelo rito, é vazio. Ele tem que ser imbuído de significado, tem que ser imbuído do coração. Né? Então, para sua plena eficácia, os fiéis devem se aproximar da liturgia com o coração e voz,
e não a recebam em vão, não é? Com a participação ativa e frutuosa. Para a gente vai ver melhor o que é essa participação ativa e frutuosa, que foi uma das reformas que a gente estava conversando aqui, né? Que mudou bastante de um tempo para o outro. E agora eu vou desafiar vocês. Quiz. Uma perguntinha para vocês. Eu separei a definição de liturgia em 4 frases. Uma frase vermelha, uma verde, uma laranja e uma azul. Tá? E a gente vai ter que completar. Tá? Então tem 4 possibilidades. A, B, C ou nenhuma das anteriores. Está tudo errado. Tá? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Cada um anota aí no seu coração, não precisa falar alto. Dá uma nota para você saber como é que tá. Então, ó, liturgia é o exercício do sacerdócio, messianismo, o evangelho de Cristo, que se manifesta por sinais, por sua palavra, exemplos de vida, e se realiza ao seu modo a santificação, beatificação ou promoção dos seres humanos, ao mesmo tempo que o corpo místico de Cristo presta culto público, homenagem ou devoção à sua cabeça. A, B ou C, ou nenhuma das anteriores. Dá uma pensadinha. Foi fácil. Né? Todo mundo já sacou? Já. Tá bom. Então, resposta certa, letra A. Certo? Então, a liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo, que se manifesta por sinais e se realiza ao seu modo a santificação dos seres humanos, e ao mesmo tempo que o corpo místico de Cristo presta culto público à sua cabeça. Ficou claro? Mas aí a gente fala assim, eu vou na igreja, não preciso mais rezar. Não preciso rezar, vou lá para rezar, já rezei, fiz minha parte. Não é bem assim. Então a participação na liturgia não exclui a oração pessoal. Né? O cristão deve orar sem cessar, em todos os momentos. Então, estar em contato com Deus, né? O tempo todo. Outras práticas da piedade. Essas outras práticas devem se harmonizar com os tempos litúrgicos e se harmonizar com a liturgia. Então, vou fazer alguma prática de piedade, sei lá, vou doar alimento, vou visitar uma família, eu não sei quais são todas as coisas que a gente pode fazer, né? Mas elas devem estar em harmonia com o tempo litúrgico, tá? Isso porque a liturgia é que direciona a nossa vida enquanto igreja. Deve estar falando da via sacra, essas coisas, né? Via sacra também. Mais na quaresma, né? Essas coisas. Mais na quaresma, exatamente. Bem que é aconselhável fazer a via sacra toda sexta-feira do ano, independente de ser quaresma ou não. É um exercício próprio da sexta-feira. Porque é um dia penitencial, todas essas coisas. E, por exemplo, o jejum que se intensifica nas quartas, sextas e sábados da quaresma, por exemplo, são práticas de piedade, né? Meu pai fazia uma prática de toda sexta-feira era jejum. Jejum toda sexta-feira. Carne, tudo. Queijo, ou tudo que era derivado de animal, ele não comia. Não comia na sexta-feira. Meu avô também fazia. E também uma coisa interessante. Mas antes era obrigatório isso. Nem a Bárbara fazia de sexta-feira. Pelo respeito. Nem a Bárbara fazia de sexta-feira. Era dia de Bárbara. Desculpa, Tereza, a gente fica pra frente. Bom, com relação à formação, a gente fala de formação, né? A formação e participação na liturgia, a gente precisa da formação técnica e formação espiritual e litúrgica para atuar, né? Então eu estava falando, por exemplo, com o corpo. O corpo precisa cantar bem? É necessário. Cantar bem. Agora também precisa de uma formação litúrgica e espiritual. Senão a coisa não funciona. Senão ele vai lá cantar profissionalmente, vai acontecer a mesma coisa que acontecia no século XIX para XX, em que os cantores iam lá cantar e cantavam como se estivesse numa ópera. Que foi isso que levou ao documento, um moto próprio que a gente vai ver agora, que foi instituído pelo Papa Pio X, né? Então, a nossa formação é importante. Então, a necessidade de ter participação ativa e frutuosa é importante, mas para isso, a necessidade de um ensino de liturgia nos seminários, casas religiosas, faculdades, e a formação litúrgica dos candidatos ao sacerdócio. E por meio desses caras é que existe o quê?
a formação litúrgica dos fiéis. Eles são a fonte de onde emana a formação litúrgica dos fiéis, né? Uma formação importante, né? A formação litúrgica do clero. Então, o que é essa reforma litúrgica que a gente está falando, né? Nesse contexto, de uma reforma litúrgica. Esse documento, ele é flexível o suficiente para admitir que a igreja não é uniforme, nem tudo é igual. Então, por exemplo, como a gente faz aqui no Brasil é diferente do que a gente faz na Alemanha. Quer um exemplo? Bem prático. Assim. Por exemplo, aqui no Brasil a gente faz a resposta da oração eucarística, não faz? Não é isso? Então, sei lá, tem alguma parte, a cada parágrafo, dos parágrafos, você responde alguma coisa, não é? Vosso filho permanecer entre nós. Coisa assim. Santificar a nossa igreja ao Senhor. Não sei, estou chutando. Tá? Nem sei de qual é. Estou chutando. Por exemplo, nos países isso não existe. A oração eucarística é em recto. Né? Foi uma mudança que o Brasil fez no nosso missal. Então, essas mudanças, a reforma litúrgica considerou como bem-vindas. Né? Então, por exemplo, há partes imutáveis e outras mutáveis na liturgia. Então, tem coisas que você pode mudar, tem coisas que você não pode mudar. Né? Sendo que essa última, que você pode mudar, pode sofrer modificações para melhor exprimir a realidade que significa para cada um. Né? Cada povo tem um jeito de fazer as coisas. Né? O que significa uma coisa para a gente, por exemplo, preto, em outro país pode ser sinal de alegria. No Brasil é luto. No Japão é alegria. Né? Então, um exemplo, né, de coisas que podem mudar. O Papa Francisco fez uma mudança há pouco tempo. Né? Isso foi antes da pandemia, não foi decorrente da pandemia. A festinha no Abraço da Paz. Acabou. Né? E quem fez isso? O Papa Francisco é progressista. Mas a liturgia foi que suprimiu e decorrentemente o canto do Abraço da Paz sumiu. Certo? Então, a liturgia pode sofrer modificações e é bom que isso aconteça, porque ela está relacionada com a evolução. Como a nossa língua, né? Nossa língua é viva, é dinâmica, ela muda. Né? A liturgia também. Só que, para dar um passo, ele é bem pensado. Né? Paquiderno. Isso, paquiderno. Parece que a segregação entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística vem de 110 depois de Cristo já. É um negócio muito antigo. Eu li que o imperador romano pediu para descrever como que era a missa, e quem fez a descrição, não fugiu os nomes, né? Escreveu separado certinho a liturgia da palavra. São Justino? Depois, acho que é isso mesmo. São Justino. E Ele faz uma depois descrição. a liturgia eucarística. Exato. Imagina, 110 depois de Cristo, quantos? Mais de 1000. Isso aí a gente está falando dos primeiros padres, né, dos padres da igreja. Então, quando surgiu a coisa mesmo, né? A gente está falando do século I, segundo, né? No caso, Não essa divisão está não existia nada, mas eles seguiam já esse rito já. Exato. E isso foi se aprimorando ao longo do tempo, né? Então, é bom que isso aconteça, que haja essas mudanças, né? Que aconteçam essas mudanças, que mostra que a coisa é viva, né? Então, como é que a gente pode mudar alguma coisa? Então hoje a gente não vai fazer ela penitencial, tá? Pode. Mas a gente vai, por exemplo, suprimir o glória hoje, né, na missa. Será que pode? Então, não deveria, né? Então, as regulamentações, essas mudanças, competem à hierarquia. Compete à sé apostólica. É o Papa. Então, quer um exemplo aí, um exemplo vivo, né? O canto do glória. O hino do glória. No Brasil existe o glória, que a gente fala glória da CNBB, né? Glória a Deus dos altos céus, paz na terra dos seus amados, a volta a vocês celestes que foram libertados. Ao que parece, não foi aprovado no Vaticano. Não tem evidência de que isso tenha sido aprovado. Então, não foi algo que o Vaticano regulamentou, por exemplo. Então, o que vale? O que está no missal. Glória a Deus das alturas, paz na terra dos perdonados, que é a oração do glória, o hino do glória. Né? Então, compete à sé aprovar. Né? Essas mudanças estruturais no missal, ninguém pode fazer, nem a CNBB pode fazer. Compete realmente ao Papa fazer essas mudanças à sé. Né? Eu vou querer mudar a letra do Cordeiro de Deus. Nem a CNBB pode.
E aquilo que já pode, e aquilo que está sujeito à mudança, o missal já traz uma rubrica. As conferências podem alterar de acordo com, né? Então já está discriminado o que pode e o que não pode sofrer uma possível alteração. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que pode, né? Ninguém, nem mesmo o sacerdote, pode alterar, né? Tradição e evolução são importantes e devem ser consideradas. São mudanças em função da utilidade da igreja com cautela. E outra coisa, né? A Zika estava falando. Bíblia e liturgia. As mudanças devem conservar o gosto pela palavra, pela Sagrada Escritura. Tudo baseado na Bíblia, Sagrada Escritura. A gente tinha nas escolas católicas, principalmente, uns livros de história sagrada. Então a gente, na aula de religião, a gente tinha os livros de história sagrada. Então contava a história dos juízes, dos reis, dos profetas, mas a gente não tinha acesso a ler. Era tudo já transcrito, né, pra gente. Meio que um pouco até de antigo demais, né? Sim, mas era assim, estudava. Outra questão, celebração coletiva em preferência à celebração privada. A celebração privada apenas o padre. Então, abriu-se a celebração coletiva. E preservação da dignidade. Cada um faz somente o seu papel. Quem canta, canta, não lê. Quem lê, só lê, não canta. Né? Os ministérios diversos, acordes, leitores e cantores devem ser estimulados desde cedo. Então, desde pequenininho que se torce pequeno, né? E outro. Bom, como é que ele descreve a questão da participação ativa? Os fiéis participando com aclamações, respostas, cantando salmodias, antífonas, cânticos, gestos corporais e silêncios. Então, o fiel participa em primeiro lugar por meio da escuta dos silêncios e depois por meio das outras atividades. E outra, né? Ninguém deve ser colocado em evidência nas celebrações a não ser pela sua função. Né? A pessoa está lá em evidência porque ela está fazendo alguma atividade. Né? A ordem que pertence e reverência às autoridades civis. Bom, a instrução do povo, né? É importante. Deus fala ao seu povo e Cristo anuncia o Evangelho. O povo responde com cantos e orações. Então é meio dialogal, né? Deus fala pra gente e a gente responde com cantos e orações. E o povo se instrui com isso. Né? Ele aprende pela escuta da palavra, pela participação na liturgia, a gente se instrui, participa. Né? Eu estava escutando meu filho, né, o Samuel, ele participou da Semana Santa e ele ficou assim. Parece que ele entendeu. Ele entendeu. Começou a perguntar, tem 5 anos, né? Começou a perguntar, mas por que Cristo morreu? Por que mataram Cristo? Começou a perguntar, então assim, quer dizer, ele entendeu, uma criança de 5 anos, é impossível que outra pessoa que tem uma idade maior que isso não entenda. Então, ele foi instruído. Eu juro que eu não falei nada. Eu deixei o Samuel viver. E ele ficou lá, entendendo, perguntando. Então, quer dizer, a gente se instrui. Foi uma prova assim, cabal para mim de que realmente a liturgia instrui. Né? E como é que deve ser um rito? Né? Um rito deve ser rebuscado? A Sagrada Escritura diz que tem que ser simples, claro e breve. Não pode demorar demais, não pode ser rebuscado, tem que ser claro. Né? Tem que ser claro. Evitar repetições, né? Muita repetição, estar ao alcance dos fiéis. Né? E não necessita de muitas explicações. Ele fala por si. Ele fala por si. Você não precisa ficar, olha, a água vai entrar agora. Não precisa explicar, olha, a água significa a nossa purificação. Não precisa, entende? É uma coisa que o rito deveria falar por si. Isso impede que seja feita alguma explicação breve? Não impede, pode ser feito. Então, ó, a Bíblia, né? Pregação e catequese litúrgica. A Bíblia é o que norteia a pregação e catequese litúrgica. O uso abundante da Sagrada Escritura em oposição ao que acontecia antes no rito anterior. Né? E a catequese seja feita com continuidade com a liturgia, preparados com antecedência e em consonância com Cristo. Se você precisar fazer alguma catequese litúrgica, não é catequese, né?
catequese litúrgica. Olha, pessoal, o fogo significa movimento da igreja, a água significa purificação. Então, que ela não seja feita desvinculada, mas que ela seja feita em conjunto e preparado com antecedência para se evitar improviso. Um quiz para você. Tem que mexer um pouquinho. Agora é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Então, tem A, B, C, D, I. Eu não sei dizer se é verdadeiro ou falso cada uma delas. Então, primeiro deles. A. O rito deve promover a participação ativa dos fiéis, proclamando os textos. Então, os fiéis proclamando todos os textos em todos os momentos. Falso, né? A liturgia é flexível e permite adaptações de ordem prática para abreviar o rito e tornar o rito cansativo. Esse é o objetivo? Falso. Um rito bem feito é simples, claro, breve, sem muitas repetições. Um bom rito requer que seja bem explicado pelo ministro ordenado. Para que seja bem feito, um rito precisa ser explicado. Requer que não seja. Hã? Requer que não seja. Requer que não seja, né? O uso da Bíblia é abundante na liturgia, que contribui para uma boa catequese dos fiéis, mesmo durante o rito, desde que devidamente preparado e em consonância com o mesmo. Verdadeiro. Então, tá lá, tá? No caso, esse é o lecionário e a Bíblia nos livros litúrgicos, né? Isso, o texto sagrado aplicado à liturgia, né? Então tá aí, pessoal, vocês acertaram, né? Estamos em consonância, estamos entendendo. Aí a língua, né? A língua da liturgia é o latim, salvo exceção. Para talvez surpresa de muitos, né? A língua da liturgia é o latim. O vernáculo é a exceção. Mas, assim, ele não é tão radical, vamos dizer assim, né? O documento em si. Ele vai e volta nessa questão e, assim, flexibiliza bem. Fica bem confortável com o que ele coloca, tá? Então, olha, ele fala que é o latim. Mas, ele fala também, porém, o vernáculo é de grande utilidade, né? Cabe à autoridade eclesiástica decidir sobre o uso do latim no vernáculo, que também aprova a tradução do texto do. Então, a autoridade é que analise o texto traduzido e aprova. Eu não sei se você colocou mais para frente aí, Júnior, mas você está falando da Sacrosanto ainda, né? É. Em alguns pontos ele vai especificar onde é mais propício o latim e onde não, né? Isso. Então, por exemplo, nas leituras, recomenda-se o vernáculo sempre, né? Perfeito. Porque é a escuta da palavra. Agora, nas partes fixas, que a gente já conhece de cor e salteado, né? Na oração eucarística, que é sempre a mesma, né? As partes do padre, nada impede o latim, porque praticamente a gente já sabe o que está sendo dito, né? Mais ou menos nesse ponto. É justamente isso, o Lucas realmente colocou bem, antecipou um pouco, eu ia realmente colocar isso em alguma das partes, né? Então, ó, eu vou falar depois, né? Uhum. Então, as normas provenientes da índole e tradição do povo. A igreja não pretende impor uniformidade litúrgica, incentiva a riqueza dos diferentes povos. Então, tem gente que tem modos diferentes de celebrar. Então, exemplo, religiosidade popular. Por exemplo, Santa Cecília na Itália. É super famoso, aqui a gente nem vê. Não. A gente que é músico sabe porque é padroeira da música e do músico, né? Mas no Brasil a gente nem dá bola. Então, ó, dá para modificar, dá para entrar com a imagem? Sim, mas o que? Compete à autoridade eclesiástica e territorial definir essas modificações. Então, sacramentos, sacramentais, procissões são regulamentados pela autoridade eclesiástica. Modificação profunda requer autorização da Santa Sé. Exemplo, glória que eu falei para vocês. Glória vai ser em Deus. Para que um glória seja modificado, precisa ser aprovado pela Sé. Texto do santo. A gente quer mudar o texto do santo. Pode. Tem que perguntar para a Sé primeiro. Se a Sé autorizar, pode. Já foi feito isso, né? Acho Depois saiu difícil, né? Difícil, muito difícil, né? Outra coisa que eles colocam na reforma litúrgica, a vida litúrgica nas catedrais. O bispo seja dada grande importância e as igrejas locais caminharem em consonância,
sempre em consonância litúrgica, né? Então, as paróquias e comunidades representam a igreja visível existente no mundo, em consonância com a diocese. Você não pode fazer um trabalho separado. Mas, justamente, tem que caminhar juntos. Então, a pastoral litúrgica se organiza em diversos níveis. Então, a Comissão Litúrgica Nacional, a Comissão Litúrgica Diocesana e a Comissão de Música e Artes Sacras. Essa é a forma de organizar a liturgia. E, para saber se vocês estão espertos, mais um quiz. Assinale a alternativa verdadeira. O latim deve ser substituído pelo vernáculo na celebração litúrgica. A língua oficial da liturgia é o latim, mas o vernáculo também pode ser utilizado desde que autorizado pela autoridade eclesiástica. A inserção da religiosidade popular é importante, pode substituir o ordinário da missa com autorização da autoridade eclesiástica. O ordinário da missa é o glória, santo, As partes fixas. as partes fixas. Isso é o ordinário, que é comum. O ordinário que é comum, não é o ordinário, isso é comum. O que é comum? Comum a todas as missas. Kyrie, santo, Cordeiro de Deus, independente do tempo litúrgico, é sempre igual, né? Então isso é ordinário. Né? Então a gente pode substituir por algum canto de religiosidade popular, por exemplo? Não. Né? Modificações no missal não podem ser nunca realizadas. Também não é verdadeiro, está saindo um missal novo aí. Esse missal, ele veio da CNBB ou é uma... De cima, veio da Sé, e aí foram adaptados segundo a realidade de cada país, com grau de adaptação que são pertinentes. Então, tem coisa que dá para adaptar, tem coisa que não dá para adaptar. Por exemplo, isso disse o Bush, uma das palestras que a gente viu sobre liturgia, que ele foi um dos caras que participou da tradução do missal, né? Padre Bush. Os mais antigos vão saber, os mais novos talvez não. Mas ele era, vamos dizer, uma das autoridades de liturgia na diocese. Essa expressão aí, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, foi sugestão dele para o Vaticano. Por exemplo. E ele vivia em consonância, ele vivia em contato com o pessoal de lá. Uma das coisas que o Bush falou que ele modificou, a oração eucarística é muito longa, né? O povo brasileiro não vai dar certo. Vamos colocar umas respostas, senão... Mais rápido. O povo fica mais... Mais legal. Mas então é uma modificação que foi feita no missal, mas não foi estrutural. Se eu tivesse pedido para mudar o texto do glória, foi um resuminho. Não iriam autorizar. Então, muito bem. Resposta certa ali para ver, tá? Estão ligados, hein, pessoal? Aqui é um mediador, viu, pessoal? Estou só como um mediador aqui, não quero ensinar ninguém, não. O mistério eucarístico. Era uma sumidade, não me Ele é. Padre Bush realmente. Eu apresentar lá. Olha quem viu ela, ele está aí, ó. Você está na minha frente ali. Eu, infelizmente, vi o Padre Bush praticamente falecer na nossa frente. É que logo ele morreu. Ele caiu, ele estava no curso de canto, ele estava numa palestra sobre o Amém, né? Lembro muito bem. Estava na minha frente, eu estava ajudando a irmã Mira, estava tocando lá. Aí a gente desceu para escutar a palestra do Padre Bush. De repente ele caiu do alto do palco do Colégio Imaculado. Assim, na nossa frente, assim, foi um Barulhão, né? Ele se sentiu mal. E aí depois disso, infelizmente, ele veio a falecer. Então, outro capítulo que ele coloca é o mistério eucarístico. Então, pela instituição da Eucaristia, Cristo legou à igreja o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma ciente de graça e nos é concedido o penhor da sua glória futura. Né? Texto lindíssimo, né? A gente até canta, né? O Sacro Convívio. Fortíssimo. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, certo? São Tomás de Aquino. O coro canta esse texto em latim, vamos chamar o Sacro Convívio, né? Que é em Corpus Christi. O Sacro Convívio, com Cristo. Com Christus. Bom, enfim. Já fui, né? Então, pessoal, neste mistério eucarístico, a participação ativa dos fiéis é importante. A gente não é espectador, mas participante consciente. Porque a gente não fala mais, eu vou assistir. E Antigamente falava. falava assistindo, hoje é participar, né? Vou participar da missa. A gente é sempre ativo, a gente deve entender o que se passa, instruir-se com a palavra e alimentar do corpo. Né?
Então, a hóstia significa o oferecimento cotidiano de si mesmo. A exemplo de Cristo, que foi o sacrifício máximo. Ele fez o sacrifício máximo que foi oferecer a vida, né? É o máximo que a gente pode fazer pelo irmão. Do ponto de vista prático, o que esse concílio fez, assim, do ponto de vista estrutural? A reforma do ordinário. O que é ordinário? Filho, glória, santo, poder de Deus. Isso é ordinário. É tudo igual, né? Tudo igual, independente do tempo litúrgico, né? Então, reforma do ordinário por ritos mais simples, né? Ficou mais abreviado, mais simplificado. Ampliou o espaço da Bíblia. A palavra de Deus é que deve ser dita, não arbitrariamente. A palavra de Deus é que norteia, né? A homilia, sempre estimulada e nunca omitida aos domingos. Pode omitir em outros dias, mas não no domingo. Oração dos fiéis foi instituída. Latim e vernáculo, leituras, como o Lucas colocou, né? Permitidas em vernáculo. E nunca se abandone as recitações ou cantos em latim das partes ordinárias que competem aos fiéis. Foi exatamente o que o Lucas falou anteriormente, né? Então, por exemplo, o que a gente faz em latim? Glória in excelsis Deo. É uma exortação em latim, né? Uma que não é em latim, mas é grego, né? O Kyrie eleison, né? É outra língua, né? Kyrie eleison é uma exortação em grego, né? E pela a misericórdia de Deus. Comunhão sobre duas espécies nas situações cabíveis. E a unidade da missa, que foi o que a Crane colocou lá. Liturgia da palavra e liturgia eucarística em sintonia. Dois momentos mais bem sintonizados. E também estendeu as concelebrações. Então elas foram aprovadas com base nas permissões exaradas pelo bispo da diocese. Então ela foi expandida a possibilidade de ter uma concelebração. Melhorou, né? Um pouquinho? Ficou mais, estava meio fora de foco. Pensei que era minha mente que eu estava. Não, é que minha lente também está ficando ruim. Mas é uma lente natural. É porque é o cansaço, né? Então, eles colocam, o documento coloca outros sacramentos, né? Então, os sacramentos e sacramentais, né, se destinam à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, enfim, prestar culto a Deus. Como sinais também tem a função de instruir. Então, a gente se instrui pelo sacramento? Também. A gente vê uma água sendo derramada, uma vela acesa, a gente sabe que a presença de Cristo, a luz de Cristo nos acompanha. A água sendo derramada nos purifica. Então, nós também somos instruídos pelos sacramentos. E os sacramentais é o quê? São alguns gestos que não são sacramentos, mas acompanham. Por exemplo, a imposição das mãos. Isso é sacramental. Né? Aspersão. Aspersão. As bênçãos. As bênçãos são sacramentais. Então, ó, os sacramentais são sinais sagrados e significam realidades, sobretudo de ordem espiritual. Por meio deles, dispõe-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e santificam-se as várias circunstâncias da nossa vida. Quer exemplo? Batizado. Ao longo da nossa vida. Crisma. Não é isso? Matrimônio. A igreja acompanha a nossa vida, né? Imposição das mãos. Aspersão com água benta, reverendo batismo. São sacramentais que acompanham. Então, em suma, espiritual, o sacramento e sacramental que santifica todos os passos da vida dos fiéis que eles recebem uma vida de disposição. Ela nos santifica ao longo da nossa vida, por meio dos sacramentos e por meio dos sacramentais presentes na liturgia. Então, a Sacrosanto promoveu a reforma desses ritos, né, para manifestar de modo mais claro a natureza e efeito de todos os sacramentos sacramentais. Então, por exemplo, a língua. Depois ela torna, em algumas partes, o privilégio do vernáculo. Leitura, por exemplo. Então você vê que ele vai e vem na língua, né? É o latim, mas. A leitura deve ser no vernáculo. E depois ele falou assim: olha, o vernáculo é aquilo que o povo entende, a homilia deve ser no vernáculo, mas o povo vai entendendo em latim. Claro que não. Né? Então, assim, ele é razoável o suficiente para entender que o latim é uma língua morta, mas ao mesmo tempo não abandona a tradição da igreja. A igreja tem séculos e séculos, né, de tradição que isso não deve ser também abandonado. a unidade da igreja, né? Mantém a unidade da igreja. Você vai participar de uma missa no Brasil em latim, ou na Espanha, ou em Portugal, ou na China, a missa é em latim. Então você começa a se familiarizar
fala assim, olha, vai por uma... o destino nos uniu para um povo da Espanha, um povo dos Estados Unidos, um povo do Japão, venha celebrar conosco. E aí? Vai celebrar em português? Não faz sentido. Não percebe? Tem uma outra vantagem também no latim, que ele preserva a originalidade da liturgia. Porque países podem, os órgãos, né, as instituições podem fazer alguma tradução que não corresponda ao original, à ideia, né? Então, na hora de fazer a revisão do texto que foi apresentado no caso a CVB foi apresentado a CEP, eles vão comparar se aquela tradução está dentro da originalidade do texto. Boa. Outra vantagem. Quiz. Como vocês estão ligados. Qual foi o objetivo da reforma dos outros sacramentos sacramentais? Foi simplificar os ritos para abreviar as cerimônias? Foi mudar a língua dos ritos para o vernáculo, pois o povo não entende latim? Foi manifestar de modo mais claro sua natureza e seus efeitos? Ou permitir maior inserção da religiosidade popular na igreja? Então, o objetivo da reforma dos outros sacramentos sacramentais. Eu sei, né? Letra C. Será que é C? B está muito. C é correto, né? O B é muito. Letra C. Então, quer dizer, o objetivo não era mudar a língua porque o povo não entendia, né? Foi uma decorrência para tornar os ritos mais claros e seus efeitos sejam mais eficazes. Esse foi o objetivo. Vocês lembram lá no anterior? A gente tinha visto lá, por que a gente mudou o rito? Para tornar o rito mais claro, mais simples e breve. Né? E isso pode ser uma introspecção do povo, porque não entendia nada. Isso. Bom, outro capítulo desse documento é o ofício divino. Divino de Cristo das Ordens. Tá? Fala sobre isso. E aí, ofício divino como obra de Cristo na igreja. Então, Cristo, ao assumir a sua forma humana, introduziu este hino que se canta eternamente no céu, que é o quê? Rezar a Deus toda hora, né? Evidente, você reza a Deus a cada hora. Então, isso vem muito com a tradição judaica. É um pouco que rezavam toda hora. Né? A igreja continuou essa obra e organizou o louvor divino de dia e de noite. Como é que ele fez isso, pessoal? Inserindo um valor pastoral do ofício divino com a premissa de orar sem cessar. Né? Então, o Concílio Vaticano estabelece as horas principais, que são as laudes e as vésperas. 6 da manhã e 6 da tarde. Tá? Mantidas a hora terça, que é 9 da manhã, a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, que é 3 da tarde. E as completas, que é no fim do dia, não? Também. Né? As matinas, o que são as matinas? É a leitura das horas, noturnas, mas tem leituras mais longas. Então ele facultou, por elas serem mais longas, a qualquer hora do dia. Tá? Era feito de madrugada, né? Nos conventos, O pessoal reza. Então, as matinas, né? são as matinas, de madrugadinha mesmo, né? Características. Então, oração pública da igreja, ponto de piedade, alimentos da oração pessoal. Então, eu quero rezar, não sei o que eu vou rezar. É 20 das horas. Salmo de leitura, belíssimo. Né? É obrigatório, nós não somos obrigados a rezar. Quem é obrigado? Algumas ordens são obrigadas a rezar. Né? Ó, são salmos, leituras e hinos. Para quem nunca rezou no Liturgia das Horas, vale a pena. Tem um website lá, Liturgia das Horas. Digita lá, Liturgia das Horas. Aparece a Liturgia da Hora lá. Você acessa digitando Liturgia das Horas, no site oficial da igreja. Tem. Inclusive você pode tratar de você pode pensar, qual vai ser a Liturgia das Horas do dia 5 de maio? Aí você tem que saber que dia 5 de maio é a segunda-feira da terceira semana do Saltério. Ela se organiza de 4 semanas de Saltério. E a segunda-feira você faz. Muda.
ela muda de dia para dia. Só que, por exemplo, a segunda-feira da segunda semana do saltério é igual à próxima. E muda com o tempo litúrgico também. Muda com advento, Natal, Páscoa e Quaresma. Mas o tempo comum, ela se organiza por semana. Primeira, segunda, terceira e quarta semana do saltério. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para cada hora. Entendeu? Precisa de um cursinho para fazer. Tem cursinho? Não, precisa de um cursinho. Precisa de um cursinho. A gente tentou de preparar, quando eu era membro da Comissão de Liturgia da Diocese, nossa, a gente preparava um monte de liturgia das horas. Então, acabei revirando. Mas é riquíssimo. Riquíssimo em primeiro lugar. O que a gente rezou aqui na ofício de preces não é uma liturgia das horas, mas é uma própria liturgia das horas. É uma liturgia das horas antiga. E a partir dela se derivou a liturgia das horas que a gente conhece hoje. Basicamente tem uma liturgia católica, diz a Deus no meu auxílio, a gente se precisa. Aí tem um hino, tem salmos, tem uma leitura breve, um responsório, né? Tem vários responsórios, né? Tem uma leitura pequena e um responsório sem participar da ofício de preces, o pastor participou, mas quem estava lá viu. E um hino no final, independente se é laude ou véspera, é uma missa ou benedito, o canto da Eucaristia. Então elas mudam com relação a isso, mas é assim, uma fonte de espiritualidade inexaustível. Quem quiser rezar, não sei o que eu rezo. É a Liturgia das Horas. Tem um site chamado Liturgia das Horas. É esse mesmo. E um outro site da própria Paulus, você escreve Liturgia das Horas e escolhe o site da Paulus. Você traz. Ó, o outro, né? É Tem um lindo. livrinho também, gosta da liturgia diária? Tem um livrinho da liturgia das horas. Também Tem. Aí fica muito mais fácil. É, que já vem tudo pronto. Isso, ele faz um. Aí, ao invés de você procurar, custa R$10. Aí tá pronto. Papel jornal, esse dia aqui é o dia do santo e tal, senão é dia da anunciação. Então, tem a liturgia Já tá própria, tá lá certinho. Para procurar, você tem que ser mais. É. Mas aí ela vai ficando falando também. E essa liturgia que eu adquiri agora não vem diferente, não. Não mudando a antes. Então, por exemplo, a primeira semana do saltério é igual a segunda do saltério, a não ser que mude tempo litúrgico. Aí E a passa esses é textos, Júnior, são preparados, já são. são preparados. São preparados Tem um outro, pela um sede. site. É a Porque sede tem humana. congregação que faz isso direto. Sim, por exemplo, Recoleta, Freira, elas rezam, dependendo da ordem. Elas rezam, acorda 6 da manhã para rezar, eu tomo café, 9 da manhã reza de novo, meio-dia reza de novo, 3 horas reza de novo, 6 horas reza de novo, 9 horas reza de novo. Completo. E se bobear, rezam as máquinas também que eles madrugar. É verdade, às 4 horas, 3 ou 4 horas. Quem já foi para Campos do Jordão? Lá tem o convento lá das freiras, das beneditinas. Vai lá, tem, é aberto, algumas delas são abertas. É, o Mosteiro São Bento também. Aqui em Vinhedo, né? São Bento em Vinhedo. Eles rezam, é obrigação deles. Aqui na Betânia não, aqui em Barão, como chama a casa? Tem Carmelo. Carmelitas, né, as também. carmelitas, dependendo da ordem, não são todos que são obrigados, o padre não é obrigado, dependendo da inserção dele. Os fiéis também não são, mas é uma recomendação. Muito legal. Ninguém é obrigado a rezar terço, mas é tão bom e a gente aprende que faz falta também. Todos os padres de qualquer ordem religiosa são obrigados a rezar. Todos os padres são obrigados? De ordens De religiosas. ordens, perfeito. Os seculares é Não. opcional. Então, já me esclarecendo aqui, todos os padres de ordem são obrigados a rezar, os que não são obrigados. Mas quais são os seculares, Júnior? Franciscano, xaveriano. Esses são padres seculares. Não, isso são Não, das os ordens. seculares são aqueles que não pertencem a uma ordem, né? E que Que não são seja salesiano, ou seja, que não pertençam a uma ordem, estão só diretamente ligados ao bispo. Os padres das instituições religiosas, eles têm o superior deles e depois eles têm o bispo do local onde eles estão como a quem eles devem obediência acima de tudo. Se alguma ordem do superior contradisser alguma ordem do bispo, vale a ordem do bispo. O documento, ele não detalha quem que é obrigado ou não, ele somente diz que a igreja estabelece aqueles que são obrigados a rezar diariamente.
só no Código de Direito Canônico, né? É outra. Isso. Está estabelecido em outros documentos, né? Não é a alçada dele, né? Dizer isso. A Sacrosanto também coloca sobre o ano litúrgico, né, pessoal? Então, o que ela coloca? O mistério de Cristo acontece no tempo. Então, ela coloca o quê? O domingo como o dia do Senhor, a celebração da sua ressurreição. E ele se desdobra também ao longo do ano litúrgico. Então, desde a encarnação, nascimento, ascensão, Pentecostes e a vinda do Senhor. Então, a gente faz as festas, por exemplo, da Virgem Maria, dos mártires, como lembrança também, mas ele coloca o ano litúrgico como diário, o domingo, e também anual. E aí surgem os tempos litúrgicos, né? Então, como é que surgiu? Antigamente, se celebrava apenas a Páscoa dominical, mas a presença de judeus convertidos fez surgir a celebração da Páscoa anual, que celebrava a tradição do povo hebreu. Daí surgiu a vigília, utilizada para o batismo dos catecúmenos, depois houve a criação do tríduo pascal, a criação da quaresma como tempo de preparação para os catecúmenos, e depois o Natal se espelhou na Páscoa. Então, o Natal está para O advento. isso, o Advento está para a quaresma, assim como o Natal está para O advento para o a Semana Natal, Santa. como a quaresma está para a Páscoa. Não, eu quero dizer que a quaresma está para o Advento, assim como a Páscoa está para o Natal. Ah, O tempo de preparação, a quaresma tem preparação para a Páscoa, o Advento preparação para o Natal. É isso que eu queria colocar. E vocês sabem que o ano litúrgico se organiza em anos A, B e C para os domingos e para as missas feriais, que é de segunda a sábado, é ano ímpar e ano par. Não tem ano A para missa para segunda-feira, por exemplo. Segunda-feira é ano par e ano ímpar, né? Ano ABC é somente para liturgia dominical, tá? Eu não vou falar da música sacra agora para vocês, porque eu vou falar de 2 documentos de música sacra. Então não tem necessidade de a gente falar tanto de música agora, tá? Então ele fala sobre a música sacra, eu não vou aprofundar, tá? Ele fala lá que a música sacra tem um inestimável valor, os pastores que se estimulem a participação do povo, formam-se coros, que a liturgia fica mais solene, mas eu vou aprofundar isso depois, então eu não vou ficar falando muito para vocês agora. Tem outros 2 documentos para falar sobre isso, tá? Então, ele fala sobre a arte sacra. Então, ó, dignidade da arte sacra como expressão máxima da arte religiosa. Então, a arte religiosa como expressão máxima na arte sacra, né? Traduz beleza divina e objetos de culto dignos e decorosos. Então, todos os estilos são admitidos. Esse estilo aqui não pode entrar na igreja. Mentira. Estilo da arte. Todos podem fazer parte. Segue a tendência dos tempos. Se você comparar, por exemplo, uma pintura de Miguel Ângelo e uma pintura de hoje, elas são diferentes. Seguem tendências da história da arte que são diferentes, né? Todas elas são admitidas? Todas são admitidas. Mas, tem aqui uma recomendação. As autoridades devem privilegiar a beleza nobre em detrimento da suntuosidade. Foco, né? Não deve ser a suntuosidade, mas a beleza nobre. Característica dos templos, por exemplo, devem favorecer a participação. Então, a geometria, a arquitetura do templo é importante? Fundamental. Elas devem favorecer a participação. Se você compara a nossa igreja, que é pré-conciliar, com a igreja de Santo Antônio, por exemplo, que é pós-conciliar, a geometria é outra. Né? Parece que a gente está mais perto na liturgia, na igreja de Santo Antônio. Parece que deve ser maior. Né? Ao passo que, por exemplo, a gente tem que reconhecer que, por exemplo, a acústica da nossa igreja, dessa igreja de Santo Antônio, é maravilhosa. Maravilhosa. Porque ela foi concebida num tempo que não tinha microfonação. Né? Então você fala que você canta, quem canta, isso daqui é um paraíso. Abençoado. Um cantor dá conta dessa igreja. Sem microfone. Ela é maravilhosa. Né? Tem aspectos assim, maravilhosos do pessoal que projetava as igrejas anteriormente. Né? Aí na Santo Antônio acho que é mais Por causa do difícil. acabamento também. É. O acabamento também favorece, né? Sem dúvida. Ser madeira, Sem a dúvida. Santo Antônio é plástico, fogo. Sem isso. dúvida. Sem dúvida. É diferente. É engraçado, hein? Bom, esse era a ideia da Sacrosanto bem rapidinho, assim, foi uma missão assim, em glória de falar da Sacrosanto em 1h10, né? Mas agora a gente encerra a Sacrosanto e fala do moto próprio para ler Solicitude.
qual foi, o Acrane perguntou muito bem, né? Começou com, bom, mas você está falando do quê, né? Qual que é o contexto? E daí eu voltei lá, falei de 1960, o documento que eu acabei de falar. Esse qual que era? Olha a data desse documento. Entendeu? Tem só 120. Até para a igreja é até recente, né? Mas o que acontece? Qual que era o contexto? Isso aqui é muito vinculado para a música, tá? Diretamente vinculado à música. Naquela época, anteriormente a esse documento, os cantores que atuavam na missa eram cantores de ópera. O cara cantava na igreja de dia e a ópera à noite. Ele cantava a cavatina. Lale, lale, lá, 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 lá. Glória a Deus nas alturas, aleluia, aleluia, tô elucubrando. Não era assim, não sei se era assim, mas era nesse sentido. O que aconteceu? Começou a ter uma perda da tradição da igreja com a inserção de uma musicalidade que não faz parte da igreja. E o Papa falou, olha, para. Então, assim, se vocês lerem o próprio, às vezes me dá a impressão de que o Papa estava meio bravo. Para quem quiser olhar, esse livro aqui é muito legal. Ele é, assim, isso aqui é um livro que ele é do Secretariado Nacional de Liturgia de Portugal e que ele faz um apanhado de todos os documentos que falam de música na igreja. Tá? Então, assim, é mesmo. Podem olhar à vontade, ele é super legal. Então tem o moto próprio aqui, tem também os outros documentos. Fiquem à vontade para olhar, se quiserem. Enfim, depois eu empresto, mas devolvo. Então, o que esse moto próprio tem? Ele é um documento curto, viu, pessoal? Tem 5 páginas, vou falar para vocês rapidinho. Então tem os princípios gerais, os gêneros de música, texto litúrgico, forma externa, os cantores, órgãos, instrumentos, contribuições da música sacra, meios principais e conclusão. Algumas coisas que eu vou falar para vocês foram revistas, muitas coisas foram revistas depois, tá? Então, não se espante com alguma coisa que eu falar para vocês, pode ter sido que tenha mudado, mas muita coisa ainda está vigente. Então, qual que era o contexto, né? O decoro da casa de Deus. Estava cantando ópera na igreja. Para. Né? Então, nada, pois, deve suceder no tempo que perturbe ou sequer diminua a piedade e a devoção dos fiéis. Né? A música de igreja é bem diferente de uma música de concerto. Por exemplo, um kyrie que você canta. Existem peças sacras para sala de concerto? Existem salmos que são lindos, mas eles não são próprios para a igreja. Um salmo demora 1 hora, gente. Na missa eu vou cantar 1 hora o salmo. Não dá, né? E haja preparação para cantar um salmo. O cara vai ter que viver disso, né? Então é necessário prover, antes de mais nada, a santidade e dignidade do tempo. Então foi nesse contexto que ele colocou, tá? Então a música sacra, como parte integrante da liturgia solene, participa do seu fim, que é a glória de Deus e santificação dos fiéis, que a gente viu lá no começo, né? Definição de liturgia a gente viu lá no começo, né? Então ele retoma essa definição e vai lá. Aumentar o decoro e esplendor da sagrada cerimônia. Então revestir de adequadas melodias do texto litúrgico. Não é qualquer melodia, tem que ser adequada. E acrescentar mais eficácia ao texto. Então, quando um texto é bem cantado, você acrescenta eficácia. Quantas vezes eu escuto as pessoas saírem cantando um texto sagrado? A gente canta alguma coisa, o fiel vai lá e cola na cabeça por causa da música, né? E o cara fica cantando. Né? Então, deve possuir qualidades próprias da liturgia, santidade e a delicadeza das formas, universalidade. Por exemplo, um jazz, um blues é bonito? É universal. Todo mundo canta um blues? Não. Pode pegar uma música e ficar no ouvido, mas que canta não, sim. Então, isso. Mas na igreja, então, é universal você usar um blues na liturgia? Não é universal você usar na liturgia. É regional. Na liturgia tem que ser universal. Né? Então deve ser santa e deve ser arte verdadeira, sem impressão desagradável ao seu ouvido. Você tem que ficar bem impressionado ao escutar. Tá? O que ele fala sobre os gêneros da música sacra? O canto gregoriano é o canto próprio da igreja romana. Esse é o canto que a igreja faz, é o canto gregoriano. Né? Herdado dos antigos padres, conservado pelos séculos. Modelo supremo de música sacra. Abre aspas. Uma composição religiosa será tanto mais sacra e litúrgica quanto mais se aproxima do andamento, inspiração e sabor da melodia gregoriana, e será tanto menos digna do seu tempo, quanto
mais se afastar daquele modelo supremo. Está dizendo que a gente tem que cantar o canto gregoriano sempre, todo momento? O canto gregoriano, basicamente, é o quê? É o canto chão, que é um canto solo, um canto sem acompanhamento e em latim. Então, a gente precisa cantar todas as músicas assim? Talvez não, mas ela vai ser mais própria quanto mais se aproximar do canto gregoriano. É interessante os três, as três características, né? Andamento, inspiração e sabor, né? Isso. Não está falando necessariamente da língua, né? Mas é do jeitão. Do andamento, quer dizer, não é uma coisa rítmica, batida, né? Mas é algo mais suave, algo mais meditativo, né? Por exemplo, um falso bordão, né? Você canta, por exemplo, a forma como a gente canta salmo. Os versículos do salmo são em falso bordão. Se assemelham muito ao canto gregoriano. Não tem ritmo, segue o ritmo das palavras, é monódico ser uma linha melódica só, e recitado. Se assemelha muito ao canto gregoriano. Eu apontei o pezão porque ele é nosso salmista oficial. Então, procure-se, nomeadamente, restabelecer o canto gregoriano. Então, restabelecer, lembra o contexto que a gente está falando aqui, ópera na igreja. Então, restabelecer o canto gregoriano. Outro gênero musical, a polifonia sacra, que teve o seu ápice no século XVI, com Pedro Luiz Palestrino. É um gênero que se aproxima do canto gregoriano, só que feito a vozes. Feito a mais vozes, tá? Música mais moderna, podemos utilizar também, não exclui. A música mais moderna, mantida, né, admitida na igreja, visto que apresenta composições de tal qualidade, seriedade e gravidade, que não são de forma alguma indignas das funções litúrgicas. Ótimo, podemos. Cuidado com composições musicais de estilo moderno, que se admitem na igreja, não tenham coisa alguma de profano, não tenham reminiscências de motivos teatrais, e não sejam compostas, mesmo nas suas formas externas, sob o andamento das composições profanas. Vai cantar o aleluia. Aleluia, aleluia. Pô, mas é a letra aleluia. Não, mas é filme de estreia. É filme é uma composição que não é sacra, não foi feita para ser cantada na igreja. Né? É uma outra composição. Então, não se deve adaptar. Primeiro que é plágio. Em segundo lugar, né? Não é? É plágio. Você está pegando a música de uma pessoa, tem direito autoral, você está lá e colocando na missa. Não seria o melhor, né? Não é adequado. Então, o documento rechaça. Isso não é minha opinião, tá, pessoal? Eu estou trazendo o que o documento coloca, tá? Então, ó, mais um quiz para vocês. Também dividi em 4 frases. Uma verde, uma vermelha, uma azul e uma laranja, tá? Então, o documento surgiu em contexto em que havia execução na igreja como forma de restabelecimento com as formas preferidas dele. Então, o documento do Santo Concílio surgiu em um contexto em que havia execução de música de câmara na igreja como forma de restabelecimento do canto religioso popular, como as formas preferidas música litúrgica. O documento Música Sacra surgiu em contexto em que havia execução de música profana na igreja como forma de restabelecimento do canto barroco, como as formas preferidas de participação dos fiéis na igreja. O documento Lei Solitude surgiu em contexto em que havia execução de música de teatro na igreja como forma de restabelecimento do canto gregoriano e da polifonia sacra como formas preferidas de música sacra. Sim. Sim. Letra C. Certo? Então, estamos falando do Lei Solitude. Solicitude significa preocupações. As preocupações do padre, né? Sobre as preocupações do padre. É um moto próprio, tá? Então, muito bem, responderam lá a letra C, tá? É isso aí. O texto litúrgico. Então, ele fala lá, a língua própria da igreja é a latina. Isso foi revisto, tá? Vocês viram que a gente acabou de falar de uma revisão disso, tá? Então, aqui, veja que ele escreve sobre pedra. É latim. Não pode ser o verbo, fala aqui, mas isso mudou depois, né? Lembra que a gente está no documento de 1903, né? A música deve preservar o texto inteligível. Então, por exemplo, a gente coloca às vezes uma música muito rebuscada que não entende o texto. Ela não é muito própria. Acontecia, por exemplo, de você ter uma fuga com textos muito diferentes um em cima do outro. Fica esquisito. E a pronúncia também tem que A pronúncia. Às vezes, existem músicas sacras em que existe uma fuga. Mas a fuga é em cima de um texto simples. O que é uma fuga? Você colocar uma música que tem um ritmo variável, é diferente.
no mesmo texto. Tá? Textos curtos, né? Texto curto e que... Palavras fáceis. Isso. Amém. Que não modifica. Né? A forma externa. As várias artes da missa do ofício devem conservar o canto gregoriano. Tá? Como eu falei para vocês. E o falso e bordone é permitido. O que é o falso e bordone? O bordão é uma coisa que dita o ritmo, né? 1, 2, 3, 4. Esse é o bordão, né? 1, 2, 3, 4. Então, o falso bordão, o que ele é? Um bordão falso que ele se adapta ao ritmo da palavra, ao ritmo da frase. Tá? Por exemplo, você tem um salmo, por exemplo, que tem um texto, uma frase longa e uma frase curta. Como é que a música pode ser a mesma com uma frase longa e uma frase curta? Não tem jeito. Então, o que você faz? Você utiliza um falso bordão. Você coloca a tônica onde você quiser. Você bota os acentos onde você quiser para que a música seja coincidente, o acento musical seja coincidente com o acento da sílaba tônica da palavra. Então você adapta isso aí para permitir que fique cantável um texto que é variável. Isso é o falso bordão. Então ficam proibidos os salmos de concerto. Né? Então está proibido, literalmente. Por aqueles salmos que eu falei que são bonitos, mas que são compostos em outro contexto, né? Os cantores, ainda que leigos, realizam propriamente as funções do coro eclesiástico, devendo as músicas, ao menos na sua maior parte, conservar o caráter da música de coro. Não se entende com isso excluir de todo os solos. Então, o que ele está querendo dizer? O coro da Assembleia é cantado em conjunto. É proibido o solo? Não, é desejável em algumas partes. As partes mais difíceis, por exemplo. Geralmente é um solista que faz. Né? Mas eles nunca devem predominar de tal maneira que a maior parte do texto litúrgico seja assim executado. Não pode ser solo a missa inteira. Né? Tem que ser cantado pelo povo, cantado em conjunto. Então deve ter o caráter de uma simples frase melódica que está intimamente ligada ao resto da composição coral. Pontos que foram modificados depois desse documento. Participação das mulheres, era proibido até então. Tá? O coro não podia ter mulher e é por isso que castrava os homens. Né? Castrava o homem para ele ficar com uma voz feminina. Ah, é? Fazer isso? É, os castravam. É, um deles morreu faz pouco tempo, o último deles. Morreu faz pouco. O que acontecia? Quando criança vai lá e castrava a criança e assim, questão hormonal, por uma questão hormonal, a criança não desenvolvia a voz, não engrossava a voz, ficava com a voz de mulher. Crescia, estava um homenzão, né, caixa torácica enorme, né? Isso é interessante porque ele tinha uma voz feminina com uma baita projeção, porque a caixa torácica é grande, tal, a cabeça é grande, baita projeção, só que uma oitava acima do que cantam os homens. E eles é que faziam a voz feminina do coro e os homens. Mas você pega filmes mais antigos, alguns tem essa. Os castrados, né? Mas interessante, né? Não podia cantar as mulheres, mas era necessária a voz feminina no coro. Isso, é para dar uma. Isso, Entendeu? concordo plenamente, concordo. Não faz sentido. Concordo. Né? Como é que é uma voz feminina no coro? Atualmente, hoje, ser... quer dizer, atualmente a gente entende que isso mudou totalmente, Claro, né? claro. Mas. Era na polifonia, né? Que Mas tinha as é 4 estranho, vozes né? tradicionais. Hoje, por exemplo, o coro canta 4 vozes, 2 femininas e 2 masculinas. Esse que é um coro padrão, é soprano, contralto, tenor e baixo, soprano, contralto, 2 femininas, tenor e baixo e 2 masculinas. Então, existe um equilíbrio entre as 4 vozes, né? Então, evidentemente que as mulheres são indispensáveis, né? Qualquer, né, regimento, qualquer músico precisa das vozes femininas. Elas ganham suavidade, os homens seguram, né? Eles ficam lá em cima. Mas enfim, são necessárias, né? Mas era ao mesmo tempo que eles chegavam nas notas mais agudas, também chegavam nas notas mais graves também. Eles também tinham os graves, não tão proeminentes quanto o baixo profundo, por exemplo, mas sim, também tinham graves, e a questão da projeção deles era maior, era uma projeção maior. E fininho, né? Agudo. Os instrumentos. O órgão é um instrumento, isso é segundo documento, tá, pessoal? Eu não estou dizendo da minha cabeça, é o documento que coloca. O órgão é o instrumento litúrgico por excelência, né? Outros instrumentos podem ser usados com autorização. O instrumento sustenta o canto. Ele não serve para ser ele mesmo o ator da missa. Apesar de poder haver partes só, né? Em momentos específicos. Então, por exemplo, longos prelúdios, interlúdios ou pós-lúdios. O que é
as palavras falam por si, né? Prelúdio é uma introdução. Interlúdio é no meio da música, parte instrumental no meio da música, e pós-lúdio parte instrumental para finalizar a música. Coisa muito grande, evita. Vocês não me escutam fazer uma introdução muito longa de música instrumental. Não faz, não pode, né? Mas existem exceções, tá? Então, o canto, você não pode fazer padre esperar. Parece razoável, né? Então, no meio do canto, você não pode fazer o sacerdote esperar no altar mais tempo do que exige a cerimônia litúrgica. O padre ficar lá esperando você acabar de cantar, não existe. A não ser que seja o quê? O canto que seja parte do rito. Por exemplo, glória. Esperar você acabar de cantar. Antífona. Antífona. Agora, por exemplo, está lá cantando a apresentação das ofertas. Ai, que música é tão bonita, vou cantar nas estrofes. Não. Canto pode. de entrada. O padre já entrou, tá lá faz 10 minutos, canto de entrada. Por exemplo, a não ser que seja a antífona do dia. Tá. A não ser. Então, por exemplo, o padre em toda a sacristia fala assim, padre, eu vou cantar a antífona do dia, a antífona do missal. Tá. Se o senhor chegar, o senhor espera a gente acabar a antífona. Aí é isso, né? Canto de comunhão também, né? Ficar lá, canto de comunhão batendo demais. Todo mundo já comungou. Já comungou, já acabou. Então, é condenável, né, que as funções eclesiásticas na liturgia seja dependente da música. Tá? Então, é o contrário, a música é serva da liturgia, né? Sempre pensar dessa forma. Então, meios principais, né? Os bispos instruam as suas dioceses, né? Instituam nas suas dioceses uma comissão especial de pessoas verdadeiramente competentes em música sacra. Tá? Seminários de estudos eclesiásticos, segundo as prescrições, consagrem-se todos os alunos ao estudo do canto gregoriano. Tá? O padre tem que aprender gregoriano. Escola e cantório. Restabelecer, ao menos nas igrejas principais, o que é isso, pessoal? É coro, tá? É o coro. Escola e cantório. É um grupo de canto. É o coro. Então, que seja restabelecido, ao menos nas igrejas principais e as antigas, né? Escola Superior de Música Sacra. Procure se sustentar e promover do melhor modo. Então, o que o documento fala, pessoal? Precisamos trabalhar no estabelecimento do canto litúrgico, formando gente competente para fazer. Né? Conclusão: favoreçam com todo zelo essas reformas, já muito desejadas por todos e por todos unanimemente perdidas. E fala: olha, igreja, a gente se perdeu um pouquinho. Minha função quanto padre fala para vocês voltarem. Tá? Então, em que dia que isso foi instituído? Olha só que bonito. 22 de novembro de 1903. Ah, bem perto da Santa Cecília. Tá? No dia dela. Papa Pio X. Ele preparou para fazer isso nesse dia. Com certeza. Então, Aliás, todos os documentos papais, eles são projetados para serem divulgados numa data Que marca. significativa. Quer ver um exemplo? É. Música sacra, Pentecostes. Então, esse é o próximo documento. Então, fechou o moto próprio, tá, pessoal? Agora vamos falar de outro documento, que é o Música Sacra, uma instrução. Né? Oi. Eu só por exemplo, assim, hoje qual que é? Existe alguma pressão para mudar alguma coisa? E como Pressão assim que é? para mudar alguma coisa? E como que isso encaixa aí a questão da renovação carismática? Porque eles cantam, né, as músicas que ele canta são... Assim, a instrução é clara ainda, né? Essa aqui é a instrução atual sobre música sacra do ponto de vista das composições. Elas têm que se aproximar do canto gregoriano, da polifonia sacra, que é o modelo supremo de música litúrgica. Quanto mais elas se afastam desse modelo, menos próprias elas são. Né? E tem que seguir o texto. Então, por exemplo, você não pode cantar, por exemplo, um santo, que ele é bonito, só porque ele é bonito. E o texto não é o da... Por exemplo, se você reza o santo, o que você reza? Santo, 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 Senhor Deus do Universo, se a terra proclama a vossa glória. Se um texto muda isso, uma música muda isso. Posso complementar? Por favor. Eu acho, comentando, né, da renovação carismática, eu acho que quando ela começou, houve muitos abusos, né? Mas eu percebo, assim, pelo contato que eu tenho com algumas pessoas que eu conheço, né, que participam,
Ela parece estar melhorando, está se encaminhando num caminho, parece estar tentando acertar, né? Eu vejo uma tentativa de retomar aí as antífonas, por exemplo, né? Por exemplo. Mesmo no meio carismático, no meio, né, mais assim moderno, vamos dizer assim, eles estão tentando acertar, estão tentando retomar os cantos próprios, né, com a letra correta. Eu acho que eu vejo uma melhora aí. O problema, qual que foi? O pessoal utilizar as músicas de grupo de oração para a missa. Então, a missa, a música, ela foi feita para o grupo de oração. Ela não foi feita para cantar na missa. Aí, tentou adaptar e, assim, deu problema. Então, houve uma percepção disso, como bem colocou o Lucas. Então, por exemplo, eles estão buscando colocar a letra oficial missal em melodias próprias, né? Então, existe um esforço para restabelecer. Né? E realmente o canto gregoriano, essas músicas mais, como o senhor disse, favorece muito mais a introspecção, né? O que eles não fizeram ainda é o andamento, a inspiração e o sabor, né? Eles só estão respeitando a letra, mas enfim. É um passo importante. O essencial, né, está sendo feito. A música como serva do texto, né? Isso é fundamental, assim, eu acho que é a premissa número 1. Tudo bem? Não, Mais alguma questão? Tudo bem. Vou falar da instrução música sacra, né? Ele se organiza então em 7 capítulos: normas gerais, o canto do ofício divino, a música sacra, os sacramentos, a linguagem, preparando as melodias, a música instrumental e as comissões. Né? Então, qual que é o contexto, né? Então, a gente falou do contexto dos 2 documentos. O contexto desse documento é a música sacra no bojo do Concílio Vaticano II. Então, o que aconteceu? Esse documento estabelece as principais normas que parecem ser mais necessárias para os nossos dias e foram esforços realizados para alcançar o verdadeiro objetivo da música sacra, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis, como a gente tinha colocado no início, né, a definição de liturgia. Então, o que ele entende por música sacra? Quais são os gêneros de música sacra que ele considera? Primeiro, o canto gregoriano. Segundo, a polifonia sacra antiga e moderna. A música sacra para o órgão, instrumentos aprovados. E a música popular sacra, seja ela litúrgica ou simplesmente religiosa. Música popular, vamos dar um exemplo aqui, que pode surgir algum tipo de divergência. Música popular sacra. Tipo das músicas do Padre Galinho? Não. Essa que eu quero dizer, a litúrgica é Te louvo, meu Senhor, pois olhar até coisa do tipo. Ou simplesmente religiosa. Aí passa assim. Aí sim, aí seria uma diferente da outra. Tá? Então a música sacra é tudo isso. Tá? Então, o culto litúrgico recebe uma forma mais nobre quando é celebrado em cântico. Então a música enobrece o culto. A oração se torna mais atraente. O mistério da liturgia é mostrado mais abertamente. A unidade dos corações de cantar junto, né? Eles se unem para cantar. Vocês já perceberam o povo rezando? Rezando o Pai Nosso e cantando o Pai Nosso, senão cantando, rezando glória e cantando glória. Já perceberam a diferença? Interessante. Tem gente que não sabe rezar o glória, mas sabe cantar o glória. Quando vai rezar o glória, cada um vai no seu ritmão. Assim. Vocês já perceberam? Assim? Braz. Quando Braz você canta, É falta de... Lembra do Braz? Braz corria na frente. quando canta, Você tem E o ritmo? ritmo, isso, né? então faz as pessoas rezarem mais juntas, né? Então o que? As mentes são elevadas e leva a liturgia no céu e terra. Se não canta, cada um faz o seu ritmo. Então, às vezes ela vai melhor, né? Então, ó, cada pessoa deve desempenhar somente a sua parte. Todos os documentos falam isso, né, pessoal? Todos os documentos falam isso. Se você não furar a vida do outro, né? Se você vai cantar, canta. Se você toca, toca. Enfim. Os músicos devem cantar as partes que lhe cabem, usando o tipo e a forma de música adequada ao seu caráter. Tá? Então, a seleção das partes que serão cantadas. Natureza mais importante. Primeiramente, vou selecionar quem a gente vai cantar. O que eu escolho? Geralmente falo assim, fazemos rapidinho. Canta entrada, ofertório e comunhão. Será que é melhor? Vamos ver. Então, o que é mais importante? Cantadas pelo sacerdote ou pelos ministros com resposta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Né? Aquelas que devem ser cantadas pelo padre e pelas pessoas junto. Tá? As outras partes podem ser adicionadas gradualmente, de acordo com as características, ou seja, de acordo com as próprias pessoas ou apenas com o coro. O coro pode cantar sozinho? Algumas partes até deve. Então, ó, a solenidade do culto litúrgico depende de sua celebração digna e religiosa, que leva em conta a integridade da própria celebração litúrgica. Então, a solenidade é tanto mais solene quanto mais cantada é uma liturgia. Depende menos de uma forma mais ornamentada de cantar do que de um cerimonial mais magnífico. Tá, então, vamos cantar tudo suntuoso. Precisa ser tudo suntuoso? Por exemplo, a resposta da oração eucarística. É uma frase simples, que o povo tem que cantar junto. Tem que ser ornamentado? Não. Não. Agora, por exemplo, um canto pós-comunhão. O povo está lá quietinho. Pode ser uma peça mais elaborada? Pode. Até ajuda o povo a meditar. Talvez. Então, ter uma forma mais ornamentada de cantar em um cerimonial mais magnífico, às vezes é desejável, quando tem os recursos disponíveis. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos cantar O Senhor ressurgiu. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. Tá, maravilha. O original dela como é que é? 4 vozes polifônicas, uma fuga. Como o coro cantou na praça, na missa da ressurreição da Páscoa. Aquela é a forma original do canto. Ele tem contralto, soprano, contralto, cima de baixo, cada um cantando uma fuga em momento diferente. Né? Esse é o original. Agora eu vou lá cantar com a Carol, eu e ela na missa. Ela é parte do coro também. Só nós dois. Faz sentido fazer uma fuga? Não. Não faz sentido nenhum. Uma soprano e um barítono. São 4 vozes. Tem jeito. Então a gente canta nisso. Não é? Então, quando tem recurso disponível, né, ela pode ser ornamentada. Por outro lado, seria contrário à verdadeira solenidade da liturgia se isso levasse uma parte da ação a ser omitida, né, alterada ou executada indevidamente. Então, olha, já que a gente vai cantar um santo assim tão bonito, a gente vai cortar uma parte da oração eucarística e vai direto para o cordeiro. Não faz sentido nenhum, né? Então, tem que ser tudo muito bem pesado. Nós fizemos um evento durante a pandemia ainda. Quem que organizou foi o Cleiton, da Arquidiocese, foi o Pato do Colégio, e eu ajudei também, estava na organização, fiz parte do membro aqui, que foi o segundo estúdio de música sacra, que está participando, que teve como palestrante o nosso querido regente da Capela Sistina. Não, O Pavão. O Marco Pavão. E ele falou justamente sobre isso, sobre o equilíbrio entre essas formas aqui, ó. Se você for cantar só canto gregoriano, não, mas a igreja também tem polifonia. Mas então só polifonia e canto gregoriano, não, mas também tem música para órgão. Então só isso. Mas também tem música popular religiosa. Então saber equilibrar todas essas formas numa mesma celebração, numa solenidade. Tá? Então isso é importante, depende. Por exemplo, a gente cantou O Senhor Ressurgiu, uma peça um pouco mais elaborada, cantou Glória, mas de ofertas a gente cantou um canto popular religioso. Né? Lá, lá, ia, todo mundo cantou popular religioso. Todo mundo cantou. Né? Então saber. E aí, o que a gente cantou de antífona mariana? Regina Celi, canto gregoriano. Levare. Né? Canto de comunhão. A gente colocou uma polifonia sacra que é Cristo Nossa Páscoa foi imolado. Então deu uma equilibrada nas coisas. Tá? Estimula a participação dos fiéis no canto. Então incluir aclamações, respostas, saudações. O povo tem que ser estimulado a participar. O Senhor esteja convosco. Todo mundo vai responder. Ele está no meio de nós. Não precisa nem ensaiar. Orações em forma de litania. O que é oração em forma de litania? É você ter uma resposta padrão cantada e o povo cantar. Por exemplo, oração eucarística. Você pode fazer oração eucarística cantada? Pode. O povo responde a resposta lá. Quer
padrão, né? Antífona, salmo, hino, por exemplo, o salmo é forma litânica, não é? Canto refrão. Litânica é quando tem um refrão que repete. Tá? Instruir a participação do povo nas partes que lhe pertencem. Então, o povo, evidentemente, tem que saber quando cantar e quando não cantar. Né? Algumas partes podem ser a parte do coro, pode, mas nunca todo próprio nem ordinário. Tá? O que é o próprio? É entrada, ofertas, comunhão, proclamação do evangelho, né? Na parte do versículo. Quiz. Verdadeiro ou falso? A liturgia solene prescinde do canto. Não precisa do canto na liturgia solene. Falso. O canto torna a celebração mais atraente. O mistério da liturgia é mostrado mais abertamente e coopera para a unidade dos corações com as mentes elevadas. O culto será mais solene quanto mais rebuscados e difíceis forem os cantos. Falso. Os cantos mais ornamentados podem ser uma estratégia para tornar o cerimonial mais magnífico, contanto que se tenha recursos para tanto. O coro pode cantar algumas partes sozinho, sem a participação do povo. O coro pode cantar o ordinário sem a participação do povo. O ordinário aqui, glória, santo. O ordinário. O ordinário. O coro pode cantar sozinho o ordinário. Não pode. O povo tem que participar. Então tá lá, né? Certinho. Só. O vermelhinho tá errado, o verde está certo. Isso. A reforma litúrgica valorizou muito a escola cantórica. Tá? Então o pessoal falou assim, a reforma litúrgica acabou com o coro. Mentira, valorizou o coro. A gente entendeu meio errado. Né? Então ela valorizou. Deve haver coros, devem ser incentivados nas catedrais e coros semelhantes nas igrejas menores. Nas igrejas menores tem que copiar? Meio que copiar, fazer igual, fazer em consonância. Não é copiar, mas fazer em consonância. Né? Com as igrejas locais, com a igreja de Campinas, por exemplo. Regentes devem cuidar para preservar a participação dos fiéis no canto. Coro. É importante esclarecer, né? Porque lá no anterior, mulher não podia, né? Então agora pode todo mundo, tá? Homens, meninos, apenas homens, homem e mulher, somente mulheres, pode tudo, tá? Agora todo mundo pode fazer. Né? O coral deve ser colocado da seguinte forma: que a sua natureza deve ser claramente aparente. Então o coro, essa é a posição do coro. Onde você deve colocar? Ele tem que estar presente. Não pode estar num cantinho omitido. Ele faz parte da Assembleia Celebrante. Está celebrando junto. Não veio para cantar, ele está lá para participar da celebração também e cantar. Né? Qual que é? Deve ser colocado de tal maneira que seja mais fácil cumprir a sua função litúrgica. Tenha contato visual, por exemplo, que favorece. Né? Que cada um de seus membros possa participar facilmente da missa. Ou seja, por participação sacramental, presente. O corpo está lá. Faz parte da Assembleia. Né? Formação musical. O cara tem que saber cantar, né? Saber tocar minimamente. Espiritual e litúrgica. A liturgia a gente está fazendo aqui, né? E aí, algumas normas gerais. Os sacerdotes, os ministros sagrados, os servidores, leitor, presentes no coral, comentaristas, cantam as partes do canto. Leitor. Eu só vim aqui para ler. Eu só vou ler. O coral está cantando. Deixa o coral que cante. Não. Você está lá celebrando também. Você está lendo, mas você faz parte do povo. Então, na hora de cantar o refrão, no glória, você canta. Glória, glória. Não é? Presidente, servidor, o ministro da Eucaristia, tem que cantar junto, tem que participar, como se fosse assembleia, né? Eles cantam junto. Tá? E quem não sabe cantar, participa do ensaio. Pode participar, vai ser bem-vindo. E aí, esse documento, ele organiza os cânticos em 3 graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Você deve dar prioridade, menos prioridade para isso e mais prioridade para isso. Então, na hora de escolher, por exemplo, eu vou escolher entre o santo e o ato penitencial. Para escolher um dos dois. Ele não quer cantar tudo. Precisa cantar tudo? Não precisa, né? Cantar tudo não é necessário. Pode algumas partes ser rezadas? Pode. E aí, assim, vamos cantar. Olha, a gente está com pouco tempo aqui, você vai cantar ou o ato penitencial ou o santo. O que você prefere? De bate-pronto, o que você canta? Santo. Certo? Por quê? Tá aqui, ó, primeiro grau.
doxologia, santo, Pai Nosso, Pax Domini, oração depois da comunhão, são primeiro grau. Segundo grau, Kyrie, glória, Cordeiro de Deus, credo, oração dos fiéis. Em último grau, cantos processionais, entrada, ofertas e comunhão. É no último grau. Último grau, você não precisa cantar, nenhum deles. Nenhum deles. Assim, vamos fazer uma missa rapidinho. Já ouvi o padre falar assim, vamos fazer uma missa rapidinho, a gente vai rezar tudo, você só canta entrada, ofertório e comunhão. Não, não. Vamos para a Mas, coisa, peraí. então, aí se for pra gente cantar, então a gente não precisa cantar. Nem canta. Então a gente faz a missa sem canto, porque o mais, a prioridade é aqui. Isso aqui você não precisaria cantar. As leituras, tá? É aquela questão de cantar a missa, né? Vejo aí nessa ordem Os ritos. A prioridade é celebrar a missa, né? mas é a questão que assim, o que o padre diz, então isso daí também tem que ter a cooperação do padre, né? Também. Então tem que combinar com o padre. Quando É que for. às vezes o padre nem tem esse conhecimento musical também. Assim. Ou às vezes o padre não canta, né? Tem, Então, tem, né? Não, hoje em dia sim, mas tem uns que não. Mas atentem a isso, né? De repente a gente vai falar assim, vamos cantar só uma missa sequinha, só a entrada, comunhão final. Não, tá bom? não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, idealmente o padre deveria cantar a missa porque é ele que reza a missa, né? É ele que faz a proclamação das partes mais importantes que competem. Então as partes mais importantes, esse elenco das partes mais importantes vem primeiro em relação ao que o padre diz, né? Oração depois da comunhão, Pai Nosso, e o diálogo do povo com o padre, supondo que o padre faça essa dinâmica também de cantar. Como na nossa realidade a maioria dos nossos padres não tem essa cultura de cantar, né? de entoar, acaba acontecendo essa inversão. O povo canta, o coral canta o aleluia, a entrada, e o padre faz tudo rezado porque é o costume, né? Então acho que não tem muito o que fazer na prática por uma questão de, né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Intrínseca. Entendo. Mas enfim, pessoal, quem tiver a cargo, né, da música, enfim, se reflita sobre essas questões, tá? São questões de documentos da igreja, né? Outra coisa, salmo responsorial, estimular a participação do povo na resposta, né? Ordinário para várias vozes. Pode fazer ordinário. Ordinário já falei, né? Ordinário é Kyrie, glória. Não deve excluir a participação do povo por completo. Né? Então o povo, por exemplo, uma forma por completo, que é, por exemplo, a penitencial tem 3 formas, né? O confesso, pede compaixão de Nosso Senhor, e os tropos seguidos do Kyrie. Né? O tropo é a exortação lá que vem antes, né? Por exemplo, Senhor nossa tende piedade de nós, né? Esse é o tropo. Depois o povo canta o Kyrie. Né? Então, o tropo é do coro, né? E o povo responde o Kyrie, né? Então, em consonância com o slide anterior, né? Não há motivo para não ser cantado o próprio ordinário. Né? Você tem que cantar o próprio ordinário, missa dominical, quer dizer. Se não cantar isso, canta o quê, né? E eles devem estar em consonância, né, pessoal? Segundo os documentos. Então, mais um quiz para vocês. Assinale a verdadeira. Segundo MS, a música sacra, né? É o nome do documento que a gente está estudando agora, a música sacra, é só um MS aqui, tá? Coro, escola e cantório não possuem necessidade na liturgia. Né? Os músicos precisam de uma formação técnica muito forte, mas não precisam de uma formação litúrgica sólida. Uma vez que cada ministro realiza apenas sua função, os leitores e acólitos não precisam cantar as partes do povo. O canto de comunhão possui grau de importância maior que o santo. Falso. O ordinário é cantado pelo coro e pelo povo. Só um verdadeiro. Tá falando. No TVNDA. O canto do ofício divino, né? Que a gente falou lá do ofício divino no Dia das Horas, né? Celebração cantada é a melhor forma, né? Principalmente as laudes e as vésperas, que são as partes principais. E ele parte de um princípio de
solenidade progressiva. Ele começa com uma coisa mais simples e termina, por exemplo, com o canto dos Benedictus e da Magnífica. Por exemplo, né? Então estimule uma forma dialogal com o povo respondente. Vocês viram o Ficho de Trevas como o povo cantou legal? Você deu uma melodia simples, o povo Cantou. cantava, né? Estimular. Então, ó, a música sacra nas diversas celebrações, né? Certas celebrações dos sacramentos sacramentais têm importância especial na vida da comunidade. Então, confirmação, ordenação, matrimônio, consagração devem ser cantadas. Tá? Você imagina uma ordenação presbiteral sem canto. Fica esquisito, né? Então, celebrações que são destacadas podem ser solenizadas pelo canto. De maneira muito especial, os ritos sagrados da Semana Santa devem receber a devida solenidade. Semana Santa é o cume. O coro tem que preparar muito bem a Semana Santa. A partir dali você prepara o resto do ano. Tem que ser muito bem cantado. Né? Pois levam os fiéis ao centro do ano litúrgico e da própria liturgia através da celebração do mistério pascal. A Páscoa, como cume da nossa vida litúrgica, tem que ser tão bem cantada e daí difunde para o resto do ano litúrgico. Então, para a liturgia dos sacramentos sacramentais e para outras celebrações, devem ser fornecidas melodias adequadas. A melodia que você canta no salmo na quaresma não é a mesma melodia que você canta no salmo na Páscoa. Embora seja a mesma letra. Às vezes acontece. Às vezes. Por exemplo, você ter o Salmo 22, determinado domingo da quaresma, e ter o Salmo 22 também no quarto domingo da Páscoa. É a mesma letra, mas a música não pode ser a mesma. Então, a música nas diversas celebrações, né? Celebração da palavra, por exemplo. É a mesma coisa que a gente cantar a celebração da palavra? A liturgia da palavra, né, na missa, é tornada como um modelo. Então, como é que você canta? Você usa o modo como você canta a liturgia da palavra na missa para cantar a celebração da palavra. Em todas as devoções populares, os salmos serão muito úteis, né? Então, o concílio também retomou a questão da utilização dos salmos. Todos os cânticos, eles seguem o gradual romano. E no gradual romano coloca a antífona e um salmo embaixo. Ah, você está cantando salmo na comunhão? Tô. Por quê? O gradual é assim. Pá. Certo? Então, quando você coloca lá, no canto de comunhão, sei lá, qual foi o canto de comunhão dessa semana? Estende a tua mão e toca o lugar dos cravos, e não seja assim incrédulo, mas fiel. Esse canto de comunhão é a antífona de comunhão do domingo passado, seguida do salmo próprio. Você cantando o salmo na hora do comunhão todo, porque o gradual romano está assim. Ele instrui dessa forma. Mas que não sejam abandonadas as músicas o quê? Sacras religiosas populares, de forma alguma. A linguagem. O latim deve ser preservado. O uso do vernáculo pode frequentemente ser de grande vantagem para o povo. A forma de participação que melhor corresponde à capacidade de cada congregação cabe à autoridade eclesiástica decidir. É ele que manda. Certo? Claro, tem que ser razoável, né? Fazer um santo cantado pode ser em latim, dependendo da realidade, pode. Dependendo da realidade, melhor não. Então, nos serviços litúrgicos cantados, celebrados em latim, canto gregoriano, do cargo do Estado. Você celebra em latim, preferencialmente, canta-se gregoriano. Igrejas menores, melodias mais simples. Outras músicas, pode ser, há mais vozes. Isso também pode ser válido para os ritos realizados no vernáculo, a critério da autoridade eclesiástica. Se você for preparar melodias em vernáculo, ao preparar versões populares, que serão definidas como melodias, especialmente as do saltério, os especialistas devem cuidar para que a fidelidade ao texto latino seja adequadamente harmonizada com a aplicabilidade do texto vernáculo às configurações musicais, que era o que o pai estava falando. Ele falou assim, então a autoridade olha a tradução do latim para o vernáculo e vê se está batendo. Né? As conferências episcopais a quem possa interessar garantirão que para o mesmo idioma, usado em diferentes regiões, haja uma única tradução. Então, em português, a tradução daquele texto é única para o Brasil todo. Para Portugal, é a mesma coisa. Se você for cantar, a gente vai cantar e vai ensaiar um glória em português, do Padre Cartagena. Isso, bom.
perfeitinho, tá? Uma única língua, uma única tradução. Pode fazer música instrumental na igreja? Pode, não é proibido. Só que o órgão de tubo deve ser tido em alta estima na igreja latina, já que esse é um instrumento tradicional, cujo som pode adicionar um esplendor maravilhoso às cerimônias da igreja. Elevar, ele tem o poder, né, de elevar poderosamente a mente dos homens a Deus e a coisas mais elevadas. O uso de outros instrumentos também pode ser admitido com autorização. Os instrumentos musicais, a cultura e as tradições de cada indivíduo devem ser levados em consideração. Por exemplo, no Brasil, muita gente toca violão. Por que não usar na liturgia? Aqueles instrumentos que são adequados apenas para a música secular devem ser totalmente proibidos. Aquele proíbe. Aquele instrumento que você usa só para música secular, na igreja não. O instrumento, então, ele deve acompanhar o canto e pode ser para servir de apoio às vozes, para facilitar a participação e alcançar uma união mais profunda da Assembleia. O instrumento dito ritmo. Ajuda o povo a cantar junto, porque tem um instrumento lá ajudando, suportando, né? Seu som não deve sobrecarregar as vozes, que seja difícil distinguir o texto. O texto é o mais importante. Tem que aparecer, não pode ser o som do órgão que é o mais importante, é o texto litúrgico. E quando alguma parte é proclamada em voz alta pelo padre ou no início do seu papel, o instrumento deve se calar. A gente dá o tom para o padre canta. E de regra, a não ser que ele peça para acompanhar. O instrumento deve acompanhar o canto do coral do povo. Pode fazer música puramente instrumental, só instrumental? Pode. Então, quando que você pode fazer isso? Não é toda hora. Pode fazer no canto de entrada, ofertório, comunhão, ao final da missa. Só nesses momentos. Puramente instrumental, por exemplo. Só instrumento, sem cantar. Tá? Não é permitido, mas a música instrumental não pode. Ah, vou fazer um solo aqui no advento. Não pode. Na quaresma. Não pode. Porque ele sustenta o canto, porque tem que aparecer o texto. Todo o resto do brilho, na quaresma e no advento, ele cai no né? Então, no trido e na missa dos mortos, né? Os fiéis falecidos. Não pode. No resto você pode. Né? Posso fazer um solinho instrumental na quaresma tão bonito e tão menor? Não pode. Só música cantada, só para sustentar o canto. Os músicos capacitados tecnicamente, conscientes do espírito da liturgia, e incentivar a participação dos fiéis. As comissões criadas para a promoção da música sacra, sejam comissões diocesanas de música sacra, que têm grande ajuda na promoção da música sacra e juntamente com a ação litúrgica pastoral na diocese. Quiz. Verdadeiro ou falso? O canto gregoriano é modelo supremo na música da igreja e serve como base para a composição litúrgica. Sim. Verdadeiro. A música instrumental é proibida, pois o instrumento serve apenas para suporte do canto. Não. Falso. Você pode usar a música instrumental. Salvas. Tempo comum, por exemplo. Pode fazer música de entrada só instrumental? Não. Pode. Ofertas? Pode. Comunhão? Pode. Final? Pode. Quaresma e advento? O instrumento serve para acompanhar o canto de tal modo que o texto sagrado se sobressai em detrimento da música em si. Sim. Verdadeiro. Instrumentos de natureza puramente secular sejam proibidos na liturgia. Sim. Sim. Música puramente instrumental é proibida no advento e quaresma. Sim. A única falsa era aquele mesmo, né? A música instrumental é proibida. E aqui, pessoal, são as referências, tá? Então, vocês podem acessar diretamente esses documentos, simplesmente, vou passar para vocês, clicam em cima e abrem os documentos, tá? Vai passar. Sim. Agradeço, né? Esse aqui é o contato do coro, eu acesso esse e-mail do coro, vocês podem escrever para mim. Obrigado pela paciência, de me aguentar aqui, por 2 horas, estou à disposição.